Você já sentiu que existe algo estranho naquela pessoa, mas nunca consegue explicar exatamente o quê? Como se por fora tudo parecesse normal, até bonito, até admirável, mas por dentro alguma coisa em você vai murchando aos poucos. Muitas mulheres querem saber como reconhecer um narcisista, mas o que realmente dói é a sensação constante de não ser suficiente. Esse é um dos sinais de narcisismo mais silenciosos, a impressão de estar sempre em dívida emocional com alguém. Porque quando você convive com uma pessoa narcisista, a relação deixa de ser um encontro e vira uma disputa invisível por validação. Eu me lembro de uma mulher que conheceu um homem encantador, atento, generoso. No começo ele a colocava num pedestal, mas com o tempo começou a criticar o jeito que ela falava, o que vestia, as pessoas com quem andava. Nada parecia bom o bastante. E sempre que ela tentava conversar, ele dizia que ela estava exagerando. Era manipulação emocional disfarçada de cuidado. E sem perceber, ela começou a pedir desculpa por existir. Esse é o sistema invisível de um relacionamento com um narcisista. Não existe um momento exato em que tudo muda. É como se você fosse se moldando aos poucos. Primeiro, abre mão de uma opinião. Depois de um gosto, depois de uma parte de quem você é. O comportamento narcisista funciona através do controle emocional e da falta de empatia, fazendo você se sentir sozinha mesmo estando acompanhada. E a solidão a dois é uma das dores mais profundas que existem. Existe também uma crença perigosa, a ideia de que se você amar o suficiente, a pessoa muda. Mas a personalidade narcisista não funciona a partir da troca. O mundo gira em torno dela e as necessidades do outro ficam sempre em segundo plano, porque no fundo não existe espaço para duas pessoas, só para uma. Com o tempo, você deixa de ser uma pessoa e vira uma função. A função de validar, compreender, sustentar o ego do outro. Você começa a se adaptar para evitar conflitos. E esse é um dos traços de narcisista mais claros. A relação só funciona quando você deixa de ser quem é. E quando você se anula para manter alguém por perto, algo dentro de você começa a desaparecer. Se você quiser um exercício simples, observe como se sente depois de cada conversa com essa pessoa, respeitada ou menor. Esse é um dos testes mais honestos para descobrir um narcisista. Porque o corpo não mente. O sentimento que fica é sempre a verdade mais limpa. Talvez alguma lembrança tenha surgido agora. Se algo aqui fez sentido para você, me conta nos comentários com uma palavra: percebi. Às vezes, a transformação começa assim, com uma consciência pequena, mas honesta. Você já percebeu como alguns relacionamentos começam com uma intensidade quase mágica? Como se aquela pessoa tivesse chegado para preencher exatamente os vazios que você carregava em silêncio. Ela te escuta, te observa, parece entender cada detalhe seu. No começo, isso parece amor, mas em muitos casos de narcisismo no relacionamento, essa fase não é amor, é uma captura emocional. Porque o narcisista não se conecta com quem você é, ele se conecta com o que você representa para o ego dele. Muitas mulheres não percebem isso no início, porque o comportamento narcisista costuma vir embalado em gestos grandiosos, promessas, intensidade. Ele te elogia como ninguém nunca elogiou, diz que você é diferente de todas as outras, cria uma sensação de destino, de encontro raro. Só que, com o tempo, essa mesma pessoa começa a retirar aquilo que antes oferecia com tanta facilidade. O carinho vira silêncio, a admiração vira crítica, a presença vira distância. E você passa a viver tentando voltar para aquela versão inicial dele. Esse é um dos primeiros sinais de um narcisista no relacionamento, a mudança de comportamento sem explicação. No início você é idealizada, depois começa a ser corrigida, comparada, diminuída. E se você questiona, ele diz que você está sensível demais, dramática, exagerando. Esse é o terreno onde o gaslighting se instala, quando você começa a duvidar da própria percepção.
E quando você duvida de si, ele ganha o controle. A mente humana busca coerência. Então, em vez de aceitar que aquela pessoa pode ser manipuladora ou emocionalmente indisponível, você cria explicações. Ele está estressado, ele teve uma infância difícil, ele só precisa de mais compreensão. Essa tentativa de justificar o injustificável é o que mantém muitas mulheres presas em um relacionamento tóxico. Porque é menos doloroso achar que o problema é temporário do que aceitar que ele é estrutural. A neurociência mostra que o cérebro se apega com mais força a relações intensas e imprevisíveis. Quando o homem narcisista alterna carinho com frieza, ele ativa o mesmo circuito de recompensa dos jogos de azar. Você nunca sabe quando virá o próximo momento bom, e essa incerteza gera dependência emocional profunda. Não é amor constante, é um ciclo de expectativa e frustração. Com o tempo, você começa a mudar o próprio comportamento para tentar recuperar o afeto dele. Fala menos, reclama menos, se adapta mais. Vai se tornando uma versão mais silenciosa, mais controlada, mais contida de si mesma. E é nesse momento que você deixa de ser uma pessoa inteira e vira uma função dentro da vida dele. A função de manter o ego dele confortável. O processo de recuperação começa quando você percebe esse padrão, quando entende como identificar um narcisista não pelo que ele diz, mas pelo efeito que ele causa em você. Se a sua energia está sempre drenada, se você se sente culpada com frequência, se a sua autoestima depende do humor dele, esses são sinais de alerta importantes, porque um relacionamento saudável não te diminui para funcionar. Talvez seja difícil aceitar isso agora, porque existe um apego à ideia de quem ele poderia ser, mas às vezes o que prende você não é a pessoa real, é a fantasia construída no começo. E fazer o luto dessa fantasia é uma das etapas mais dolorosas e ao mesmo tempo mais libertadoras no processo de sair de um relacionamento com o narcisista. Nem todo começo intenso é amor. Às vezes é só o início de um ciclo que se repete. Às vezes, o que mais confunde uma mulher não são as atitudes do narcisista, mas o contraste entre quem ele era no começo e quem ele se tornou depois. Porque quando você tenta explicar para alguém o que está vivendo, as pessoas lembram do homem educado, carismático, simpático, e isso faz você duvidar ainda mais da própria percepção. Será que eu estou exagerando? Essa dúvida constante é um dos sinais de narcisismo mais comuns dentro de um relacionamento. Porque o narcisista não precisa parecer cruel para machucar, ele só precisa distorcer a realidade o suficiente para você não confiar mais em si mesma. Muitas vezes o gaslighting não acontece com grandes mentiras. Ele aparece em pequenas frases repetidas ao longo do tempo. Você entendeu errado. Eu nunca disse isso. Você está muito sensível. Tudo vira drama na sua mão. Essas frases isoladamente parecem inofensivas, mas quando viram padrão, começam a corroer a sua segurança emocional. E quando você perde a confiança nas próprias percepções, passa a depender da versão dele dos fatos. Esse é o sistema invisível do abuso psicológico. A pessoa narcisista cria um ambiente onde a verdade é sempre maleável. O que aconteceu ontem pode ser negado hoje. O que você sentiu é tratado como exagero. E pouco a pouco, você vai se adaptando para evitar conflitos, para não ser chamada de dramática, para não provocar mais discussões. Sem perceber, você começa a se silenciar. Existe uma crença muito comum em quem vive esse tipo de relação. A ideia de que se você explicar melhor, se falar com mais calma, se escolher as palavras certas, a pessoa vai finalmente entender. Só que a personalidade narcisista não está interessada em compreender o outro. Ela está interessada em preservar a própria imagem. A falta de empatia não é um detalhe, é uma estrutura. E não existe conversa perfeita que transforme alguém que não quer ouvir. Do ponto de vista do cérebro, esse ambiente de dúvida constante gera um estado de alerta emocional.
Seu sistema nervoso fica sempre tentando prever o humor dele, evitar críticas, antecipar reações. Isso cria um desgaste profundo, porque você passa a viver em vigilância emocional. O corpo nunca relaxa completamente. É como morar numa casa onde o chão parece firme, mas você nunca sabe quando ele vai ceder. Com o tempo, essa dinâmica transforma o papel que você ocupa na relação. Em vez de ser companheira, você vira regulador emocional. A pessoa responsável por manter o ambiente estável, por evitar conflitos, por garantir que o ego dele não seja ferido. E isso é um dos traços de narcisista mais claros. A relação só funciona quando você se ajusta completamente ao mundo dele. E quando tudo gira em torno dele, você deixa de girar em torno de si mesma. A recuperação começa no momento em que você volta a confiar nas próprias sensações. Quando percebe que aquela tristeza recorrente não é drama, que aquele cansaço emocional não é frescura, que aquele aperto no peito, depois de certas conversas, é um sinal de alerta legítimo. O corpo muitas vezes percebe o relacionamento tóxico antes da mente admitir. E, quando você começa a se escutar, algo dentro de você desperta. Um passo prático é observar os padrões, não os momentos isolados. A pessoa narcisista pode ser carinhosa em alguns dias, até encantadora em certas situações. Mas o padrão emocional da relação é de confusão, culpa e instabilidade. E é o padrão que revela a verdade, não os episódios bonitos. Porque flores espalhadas pelo caminho não mudam a direção para onde ele leva. Você começa a perceber que nesse tipo de relação quase tudo gira em torno dele. Os planos, os humores, as decisões, até o clima da casa. Se ele está bem, o ambiente fica leve. Se ele está irritado, todo mundo precisa se adaptar. E sem perceber, você passa a viver em função do estado emocional dele. Esse é um dos traços de narcisista mais silenciosos. A vida de todos ao redor começa a girar em torno de uma única pessoa. E quando isso acontece, você vai perdendo o próprio centro. No começo, essas adaptações parecem pequenas. Você evita certos assuntos, deixa de contar algumas coisas, escolhe melhor as palavras para não provocar reações. Parece maturidade, parece cuidado com o relacionamento. Mas aos poucos, essa cautela vira autocensura. Você já não fala o que pensa, não expressa o que sente, não pede o que precisa. E o silêncio vai ocupando o lugar da sua voz. A pessoa narcisista costuma reagir mal quando o foco sai dela. Se você está feliz por uma conquista, ele muda de assunto. Se você está triste, ele minimiza. Se você precisa de apoio, ele diz que você está exagerando. A falta de empatia aparece nesses detalhes do cotidiano, onde o cuidado deveria ser natural. E é nesses momentos que você percebe que está sozinha, mesmo acompanhada. Com o tempo, a dependência emocional se instala de forma quase imperceptível. Você passa a medir o próprio valor pela forma como ele te trata. Se ele está carinhoso, você se sente suficiente. Se ele está frio, você se sente inadequada. O seu estado emocional começa a depender do estado emocional dele. E isso não é amor. É um sistema de validação instável. A recuperação começa quando você volta a olhar para a própria vida. Quando percebe o que deixou para trás, o que silenciou, o que abandonou, cada pequena decisão a seu favor vai reconstruindo a sua identidade. Cada limite colocado, cada escolha consciente devolve um pedaço de você. E, aos poucos, você começa a se reconhecer de novo. Talvez exista uma parte sua que ainda espere que ele mude, que se você for mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, algo dentro dele vai despertar. Essa esperança é humana, mas muitas vezes ela é o que mantém você presa a um ciclo que não se transforma. Às vezes, a mudança que você espera dele é a mudança que você precisa fazer em si mesma. Quase ninguém entra em um relacionamento achando que está se envolvendo com um narcisista. Pelo contrário, no começo tudo parece intenso, especial,
quase mágico. É justamente isso que confunde, porque o narcisismo no relacionamento raramente começa com frieza. Ele começa com excesso de atenção, de promessas, de presença, e é por isso que tantas mulheres só percebem quando já estão emocionalmente presas. O problema não está na primeira impressão, está no efeito silencioso que essa pessoa começa a causar dentro de você. Se ao longo do tempo você começa a duvidar de si mesma, a se sentir culpada com frequência, a adaptar quem você é para evitar conflitos, isso não é um detalhe, é um sinal. E reconhecer esse padrão cedo pode poupar anos de desgaste emocional, confusão e dependência. Porque às vezes o maior erro não é amar alguém narcisista, é ignorar os sinais quando o coração já começou a se sentir menor. Talvez ao longo desse vídeo você tenha se reconhecido em algumas situações. Talvez certas frases tenham tocado mais fundo do que você esperava. E isso não significa fraqueza, significa consciência. Muitas mulheres passam anos dentro de relacionamentos assim sem entender por que se sentem tão cansadas ou culpadas o tempo todo. Mas, quando você aprende a reconhecer os sinais, algo muda dentro de você. A névoa começa a se dissipar. Aquilo que antes parecia normal passa a fazer sentido. E essa clareza, por mais dolorosa que seja no início, é o primeiro passo para recuperar a própria vida. Agora eu quero te deixar algumas perguntas simples, mas profundas. Você se sente livre para ser quem é dentro desse relacionamento? Ou sente que precisa se adaptar o tempo todo para manter a paz? Você se sente valorizada ou constantemente em dívida emocional? As respostas para essas perguntas costumam revelar mais do que qualquer rótulo psicológico. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente conversa sobre relações, emoções e padrões invisíveis que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm o poder de mudar completamente a forma como você vive e se relaciona. E me conta aqui nos comentários, qual foi o sinal que mais chamou sua atenção? Às vezes, uma única resposta já abre o caminho para uma nova história.